os nossos estúdios na Revestimenta Top 10. Nesta edição com a arquiteta Miriam de Almeida, Espaço e Forma, e um projeto incrível, um projeto corporativo. Sim. Mas, Miriam, o que a gente sente é que mudou muito a maneira de pensar o espaço corporativo, não? Certo. E também tem uma linha retrofitting aí, né? Tem além do retrofit, tem a visão hoje de pensar no funcionário, né? No conforto do funcionário, no tempo que ele vai passar ali. Então, o investimento hoje não é só ter a mesa para a pessoa trabalhar, é todo o conteúdo do escritório, né? Tanto o desenvolvimento do trabalho, quanto a infraestrutura que a gente tem que apresentar para o cliente poder dar o melhor conforto para o funcionário e aí ele também produzir melhor, né? É uma coisa que eu sempre ouvi falar, né? Eu tinha um amigo que trabalhava muito toda essa parte, né, motivacional principalmente, e ele dizia uma coisa muito curiosa: se você quiser conhecer como uma empresa trata os seus funcionários, visite os banheiros. Sim. E aí a gente percebe, quando o banheiro é bagunçado, realmente, muito provavelmente, não há um cuidado, não há preocupação. E eu vi que um dos espaços primorosos, eu digo que a gente nem imaginaria, né, vendo essas imagens que estamos vendo, que não estaríamos ali num ambiente corporativo. Daí essa preocupação mesmo, né? Sim, o importante ali foi gerar um nível de conforto que a pessoa tem na sua própria casa. Porque como as pessoas passam muito tempo ali, nós buscamos que a pessoa entrasse e se sentisse em casa, entendeu? Porque vamos pôr um revestimento bonito, vamos pôr uma estrutura legal, uma iluminação boa, mas assim, o importante é a pessoa chegar e sentir um ambiente de aconchego. Então, entra no banheiro como se tivesse um banheiro da casa deles. Tem uma cozinha que a gente fez também, que é um ambiente que eles na realidade eles não se alimentam lá, né? Mas para eles terem uma parada com um lanche e tal. Então a empresa buscou dar todo esse conforto. O objetivo é dar o maior conforto que ele pudesse assim, proporcionar para o funcionário dele, né? E com isso a gente optou por revestimentos da última geração, né? Tanto de acabamento dos revestimentos em si, como também da parte de marmoraria, tal, tudo buscando a melhor qualidade, né? E também buscando que ornasse da melhor forma com o que a gente estava propondo, né? Perfeito. Eu sei que ele tem um aspecto muito interessante, você estava me contando nos bastidores, que ele tem a questão favorável do pé direito, bastante alto, né? Que você procurou explorar muito bem. Isso é muito interessante. Difícil hoje, porque os novos edifícios, esse edifício é da década de 1970, mais ou menos, não é? Sim. Por isso você consegue características bem diferentes. A possibilidade de a gente poder trabalhar o pé direito foi muito legal, porque além de você ter uma amplitude da área, né, a gente conseguiu fazer armários altos para poder cada vez mais alongar a dimensão do espaço, mas também a título de você não sentir também, hoje o ar-condicionado fica muito próximo, a iluminação fica muito próxima, né? E a gente entra num espaço, aquele pé direito parece que ele é até maior do que ele é, né? Porque como a gente usou revestimentos claros, ele ampliou o espaço, né? Não existe em Santos, é muito difícil o pé direito duplo, que a gente chama, como a gente tem lá, né? Perfeito. O pé direito é quase 5 metros. 5 metros. Poxa, que bacana isso, né? E dá realmente você explorar de uma maneira muito legal, porque inclusive esconder toda uma estrutura. A tubulação, a parte de elétrica, né? Que foi tudo feito via teto mesmo, né? Então a gente conseguiu fazer toda a parte de duto de ar-condicionado, tudo por cima. Então não tem nada aparente e também, assim, conseguimos de uma condição que o pé direito protegeu, né? E escondeu, e você olha lá, você vê um duplo forro, só que na condição de que ilumina, né? Então tá tudo escondido ali de uma forma que é o que proporcionou o pé direito, foi só isso. Perfeito, bacana. Você falou, inclusive, no uso dos revestimentos de piso. Usou uma linha muito interessante, né? A Alfamar é na verdade uma agência marítima. Sim. E tem um pouco de inspiração nessa coisa mais navy, mais dentro do contexto também? Sim, a gente procurou usar a madeira, né? Que lembra bastante a parte náutica. E na sala de reunião a gente usou um estonado que muito lembra as embarcações antigas, né? Então, casou direitinho com o que o cliente estava procurando, uma coisa que fosse sofisticada, porém que não fosse ostentosa, né?
o toque de madeira que você usou no revestimento de parede também, que lembra aqueles tocos e tal. Sim. Que coisa interessante hoje, né? O recurso que nós temos, tecnológico mesmo, para dar um aspecto cada vez mais próximo da natureza, né? Muito legal. Sim, a gente olha, a primeira impressão que a gente tem é que é madeira, né? E é um porcelanato muito bonito, porque esse 3D dele, né? Que na verdade ele proporciona uma visão de madeira, só que ele tem a qualidade e a resistência do porcelanato, né? Então é um produto bem bacana também. Legal. Bom, começando a própria entrada, o hall de entrada, que você usou um revestimento de parede que também trabalha essa volumetria, aí passamos para aquela área de recepção, que você novamente usou volumetria, mas os volumes maiores e que dão um movimento curioso, gostoso ali. Aquele revestimento de poliestireno é muito bacana, né? E a possibilidade também de mudar também é legal, que como ele pode ser pintado futuramente, então no retrofit no cliente dá até para fazer umas mudanças aproveitando o existente, né? Isso é muito interessante, né? Como nós tínhamos colunas muito altas e muito grandes, a gente resolveu revestir com o revestimento da fachada também, que ficou bem diferente também. Dá um aspecto de madeira sem madeira, ser, né? É legal. A sensação que a gente tem é justamente que isso foi muito pensado pelo Espaço Informa, pelo seu escritório, né? O pensar em trazer essa sensação de casa. A imagem que passa, né, acho que o nosso telespectador vai concordar comigo, né, é que é um lugar extremamente confortável, traz esse aconchego de casa, acho que pela ideia do piso, né, do piso que lembra madeira, da madeira em alguns outros pontos, banheiro, cozinha, trazem muito toque de aconchego e que lembram muito a nossa convivência normal em casa, né? Afinal de contas, passamos muito tempo fora de casa e o escritório deve ter essa referência. E a agência, como toda agência marítima, ela tem um expediente muito amplo, né? Então tem pessoas que trabalham em fim de semana, à noite, né? Então ele tinha como preocupação, o objetivo do meu cliente é dar o maior conforto. Então lá eles têm todo o conforto que a gente pôde dar de modernidade, de revestimento, de acabamentos, né? E também o conforto do aconchego de ter uma televisão, de ter um ar-condicionado, de ter uma iluminação adequada. Então o objetivo maior dele é a satisfação do funcionário, né? E a gente tem a repercussão agora que eles já estão lá no local, que eles estão bem satisfeitos, né? Porque foi uma mudança que valeu a pena o investimento, né? Eu ouvi dizer que estão verdadeiramente apaixonados pelo espaço. E valeu a pena. Quando o cliente acha que vale a pena o investimento, acha que é o melhor pagamento, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então foi um projeto que deu trabalho, que a gente levou bastante tempo desenvolvendo, porque tinha muitas nuances para resolver, mas na realidade acabou atendendo, acho que 100% do que ele esperava, entendeu? Então só a satisfação já tem esse preço pago, né? Perfeito, bacana. Um projeto lindíssimo que a gente compartilha com o nosso telespectador no nosso Top 10 Revestimento, abrindo o nosso Top 10 de 2015, com a arquiteta Miriam de Almeida, do escritório Espaço e Forma, apresentando o projeto da Alfamar Agência Marítima. Miriam, adorei o nosso bate-papo. Ela é meio arredia, não gosta, mas olha que delícia essa nossa conversa e acho que compartilhar com o nosso telespectador um pouco do seu conhecimento, da maneira, desse seu olhar, né, sobre a arquitetura. Foi um prazer recebê-lo nos nossos estúdios, esperamos outras oportunidades, hein? Obrigada. Obrigado.